E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho a respeito de grandezas proporcionais, um dos assuntos com maior incidência no Enem e em vários vestibulares. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para mais e mais pessoas terem acesso a conteúdos de matemática. Um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito das grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos lá? Bom, o que são grandezas diretamente proporcionais? Intuitivamente, duas grandezas serão diretamente proporcionais quando a gente aumentar uma e a outra aumentar na mesma proporção. Tipo, a gente dobra uma, a outra dobra. A gente triplica uma, a outra triplica também. Isso significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, só para a gente poder formalizar isso, vamos escrever isso aqui. Ó. Dadas as grandezas A, que tem os elementos A1, A2, A3 e assim por diante, e a grandeza B, que tem os elementos B1, B2, B3 e assim por diante. Essas duas grandezas serão diretamente proporcionais se somente se acontecer o quê? A1 dividido por B1 é igual a 2 dividido por B2 é igual a 3 dividido por B3 e assim por diante. Essa razão, ela sempre será igual a esse K aqui que a gente chama de razão de proporcionalidade ou constante de proporcionalidade, ok? Então, quando a gente tiver um par de grandezas diretamente proporcionais, o que vai acontecer? A divisão entre os elementos dessas duas grandezas é constante. A divisão é constante, ok? Bom, qual é o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais? O gráfico cartesiano de duas grandezas diretamente proporcionais vai ser uma semirreta que passa pela origem, certo? Então, uma semirreta que passa pela origem, ok? Isso é o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais. Bom, o que são grandezas inversamente proporcionais? Intuitivamente, duas grandezas serão inversamente proporcionais quando você aumentar uma, a outra diminuir na mesma proporção. Como assim? Se a gente dobra uma, a outra cai pela metade. Se a gente triplica uma, a outra cai para um terço. E assim por diante. Para a gente poder formalizar isso, olha só. Novamente, dadas as grandezas A, que tem os elementos A1, A2, A3 e assim por diante, e a grandeza B, que tem os elementos B1, B2, B3 e assim por diante. Essa grandeza A vai ser inversamente proporcional a essa grandeza B, se somente se acontecer isso aqui, ó. A1 vezes B1 é igual a 2 vezes B2, que é igual a 3 vezes B3, que é igual a esse K aqui, ó, que também é uma constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade, certo? Proporcionalidade. Bom, no caso das grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre os elementos é constante. Aqui é o produto é constante. Então, sempre que a gente tiver um par de grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre os elementos é constante. Se essas grandezas forem inversamente proporcionais, o produto entre os elementos é constante. Isso é muito importante. Qual que é o gráfico de duas grandezas que são inversamente proporcionais? O gráfico é essa curva aqui, ó. E essa curva aqui, ela é chamada de hipérbole equilátera. Essa é uma hipérbole equilátera, ok? Bom, vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente poder aplicar todas essas ideias que a gente acabou de ver. Então, na tabela a seguir, ele diz que x é diretamente proporcional ao quadrado de y. Super importante aqui, ó. X é diretamente proporcional ao quadrado de y. Sendo y maior que zero, quais são os valores de m e p dessa tabelinha? Muito legal a questão. Bom, quando ele fala que x é diretamente proporcional ao quadrado de y, o que isso significa? Bom, diretamente proporcional, lembra que é divisão constante, né? Se o x é diretamente proporcional ao quadrado de y, significa que x dividido pelo quadrado de y
sempre vai dar o mesmo resultado, vai dar uma constante. Então, o que a gente pode fazer? Olhando nessa tabelinha, a gente tem vários valores de x e y. Então, pegando lá, ó, nessa primeira coluna, quando o x é 1, o y vale 2. Então, substituir nessa expressãozinha aqui, ó, o x por 1 e o y por 2. Bom, nessa segunda coluna aqui, o x vale m e o y vale 8. Então, substitui lá, ó, m dividido por 8 ao quadrado. Na terceira coluna, a gente tem o x valendo 4 e o y valendo p. Então, 4 dividido por p ao quadrado. Já que o x é diretamente proporcional ao quadrado do y, essa razão é igual a essa razão, que é igual a essa razão. Pronto. Duas grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre os elementos, ou seja, a razão entre os elementos é constante. Para a gente poder achar o valor do m, eu vou usar essa igualdade aqui, ó. Isso aqui é 1/4, né? Ó, 1/4 é igual a m dividido por 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. A gente pode simplificar por 4 aqui dá 1, por 4 aqui dá 16. Multiplicando cruzado, a gente acabou de perceber que o m dá 16. Para a gente achar o valor do p, eu vou usar essa igualdade aqui, ó. Vou falar que essa fração é igual a essa, ou seja, 1/4 é igual a 4 dividido por p ao quadrado. Vamos multiplicar cruzado? Ó. P ao quadrado é igual a 4 vezes 4, 16. Daqui a gente teria que o p seria mais ou menos a raiz de 16, ou seja, o nosso p seria mais ou menos 4. Agora, como p é um valor do y, né? E ele diz que o y é positivo, então o p só pode ser mais 4. Então o m é 16 e o p é 4. m 16 e p 4, letra C. Legal, né? Vamos para a próxima. Paulo, Ana e Luiz formaram uma sociedade e investiram, respectivamente, R$ 2.500, R$ 3.500 e R$ 4.000 num fundo de investimento. Após um ano, a aplicação estava com um saldo de 12.500. Se os três investidores resgatarem somente o rendimento, isso é super importante, tá, pessoal? E dividirem-no em partes diretamente proporcionais aos valores investidos, qual que é a diferença entre os valores recebidos por Ana e Paulo? Nossa, que legal, hein? Então nós vamos fazer o seguinte. O Paulo, ele aplicou 2.500. A Ana, ela aplicou R$ 3.500. E o Luiz, ele aplicou R$ 4.000. Dando um total, vou somar, pessoal. 2.500 mais 3.500 dá 6, mais 4, R$ 10.000. Então, eles aplicaram R$ 10.000. Após um ano, esse valor aqui, ó, se transformou em 12.500, ou seja, rendeu o rendimento. É exatamente essa diferença, né? Se foi aplicado 10.000 e depois de um ano ele se transformou em 12.500, é porque o rendimento foi de 12.500 menos 10.000, ou seja, o rendimento foi de 2.500. O que eles querem fazer? Eles querem dividir esse rendimento aqui, ó, em partes diretamente proporcionais aos capitais investidos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar essas partes de P, que é a parte que cabe ao Paulo, A, que é a parte da Ana, e L, a parte do Luiz. Então nós vamos dividir 2.500 nessas três partes, e essas três partes são diretamente proporcionais aos capitais investidos, ou seja, o P, o A e o L serão diretamente proporcionais a 2.500, 3.500 e 4.000. Como é que a gente faria para equacionar essas coisas? Bom, primeiro, já que eles estão querendo dividir 2.500, se você somar as três partes, a soma dessas três partes, obviamente, vai ter que dar os 2.500. Agora, essas partes são diretamente proporcionais aos capitais investidos. Então, a parte que cabe para o Paulo, dividido pela aplicação que o Paulo fez, é igual a parte que cabe para a Ana, dividido pela aplicação que a Ana fez, e a parte do Luiz sobre o que o Luiz aplicou. Porque se é diretamente proporcional, pessoal, a razão é constante, não é isso? Então pronto. Aí nós temos esse sisteminha, então, para a gente poder resolver.
O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, a gente sabe que em qualquer proporção, se a gente somar em cima e somar embaixo, essa proporção não muda, então eu vou fazer isso. Então essa proporção ela continua sendo igual a P mais A mais L, dividido por 2.500, mais 3.500, mais 4.000. Bom, por que vale a pena a gente fazer isso? Porque eu sei que essa soma dá 2.500 e essa soma aqui dá 10.000. Inclusive, isso aqui vai dar um quarto, né? 2.500 dividido por 10.000 é um quarto. Então, ele está querendo saber a diferença entre os valores recebidos por Ana e Paulo. Então, nós temos que achar o A e temos que achar o P. Então, a gente sabe que P dividido por 2.500, que é a primeira fração aqui, ó, é igual a 1 quarto. Portanto, 4P é igual a 2.500. 2.500 dividido por 4, 2.500 dividido por 2 dá 1.250, dá. Então, por 4 é 625. Agora vamos achar a parte da Ana. Ó. A dividido por 3.500 também é igual a 1 quarto. Então vai ficar 4A é igual a 3.500, né? Multiplicando cruzado. E aí a parte que vai caber para a Ana é 3.500 dividido por 4. Isso vai dar 875. Ok? Então fazendo a diferença dos dois, ele quer saber quanto que é A menos P. A menos P é 875 menos 625, ou seja, essa diferença dá R$ 250. Letra C. Questão muito boa, né? Próximo. As prefeituras das cidades A, B e C construíram uma ponte sobre o rio próximo a essas cidades. A ponte dista 10 km de A, 12 km de B, 18 km de C. O custo da construção 8.600.000, foi dividido em partes inversamente proporcionais às distâncias das cidades à ponte. Com a construção, a prefeitura A teve um gasto em milhões de reais de... Então aqui, pessoal, a gente vai dividir esse custo aqui de 8.600.000 em 3 partes. E essas partes vão ser inversamente proporcionais às distâncias de cada uma das cidades até a ponte. Então nós vamos fazer o seguinte, a distância da cidade A até a ponte é de 10 km. A distância da cidade B até a ponte, 12 km. A distância da cidade C até a ponte, 18 km. A gente vai dividir esse custo aqui, ó, 8.600.000 em 3 partes. Então nós vamos chamar essas partes de A, B e C. O que é a parte A? É a parte que vai ficar para a prefeitura da cidade A. B é a parte que vai ficar para a prefeitura da cidade B. E C é a parte que vai ficar para a prefeitura da cidade C. Então, se a gente somar essas partes, ó, A mais B mais C, isso vai ter que dar o custo total, né? Que é de 8.600.000. Eu vou escrever isso assim, ó. 8,6 milhões, tá? Então, esse valor aqui já está em milhões, tudo bem? E aí, agora, o que vai acontecer? As partes, elas são inversamente proporcionais às distâncias. Bom, se fossem diretamente proporcionais, seria divisão constante. Como é inversamente proporcionais, vai ser produto constante. Então, se essas partes são inversamente proporcionais a essas distâncias, significa dizer, então, que 10 vezes A é igual a 12 vezes B, que é igual a 18 vezes C. 18 vezes C. Então, nós temos que resolver esse sisteminha aqui para a gente poder descobrir o que o problema quer. Inclusive, ele quer saber o valor do A, né? Então, para a gente não ficar perdendo muito tempo, eu já vou achar direto o valor que ele quer, ok? Então, nós podemos fazer o seguinte, já que isso aqui é um sistema, ó, vamos dar uma olhadinha nessa segunda equação aqui. Ó. A gente sabe que 12B é igual a 10A. A gente pode passar esse 12 dividindo, e aí nós vamos ter que o B é 10A sobre 12. Ou seja, o nosso B dá para simplificar por 2 em cima e embaixo, né? 5A dividido por 6, ok? Agora, a gente pode falar também que 18C, ó, 18C também vale 10A. Daqui a gente tira então que o C é 10A sobre 18. A gente também consegue simplificar em cima e embaixo por 2, 5A sobre 9. Bom, então agora eu sei o valor do B em função do A e eu sei o valor do C em função do A. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas igualdades e vou substituir na primeira equaçãozinha. Quer ver? Então vamos lá. Ó. Substituindo aqui. Ó. Então A mais quem é B?
5A sobre 6, mais quem é C? 5A sobre 9. Isso é igual a 8,6. Pronto. A gente tem que resolver essa equação aí para a gente descobrir o valor do A, que é o que o problema está querendo. Então, primeiramente, nós vamos tirar o mínimo. O mínimo múltiplo comum aqui, ó, que nós vamos tirar dos dois lados, é de 1, 6, 9 e 1. Então, 18, né? 18 é o nosso MMC. 18 dividido por 1 dá 18 vezes A dá 18A. 18 dividido por 6 vai dar 3 vezes 5A, 15A. 18 dividido por 9 vai dar 2 vezes 5, 10A. E desse lado de cá, 18 dividido por 1 dá 18. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de multiplicar, eu vou deixar indicado. Eu vou deixar assim, ó, 18 vezes 8,6. Tá vendo? Eu não vou fazer a continha. Ok? Só dar uma melhoradinha que ficou muito feio isso aqui, né? Tá, então aqui 10A. Ok. Tirei o mínimo dos dois lados. Vou simplificar o 18. E aqui vai ficar o 18 mais 15 dá 33 mais 10, 43A. Isso é igual a 18 vezes 8,6. Se eu dividir isso aqui por 43, dá 1. Se aqui fosse 86, 86 dividido por 43 daria 2. Como aqui é 8,6, dá 0,2. Portanto, a parte que cabe para a prefeitura A é 18 vezes 0,2. 3,6 milhões. E aí a gente ficou com a letra B de bola. Abraço.